No quintal, a gente gostava de brincar com palavras, mais do que de bicicleta. Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim: o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior. O que parecia um despropósito para nós não era nenhum despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol tem 3. Logo, o inseto é maior. E onde ficaria a lógica nesse ponto? Meu irmão, que era estudado, falou que lógica que nada. Isso é um sofisma. E a gente boiou no sofisma. Ele disse que sofisma é um risco na água. Entendemos tudo. Depois Cipriano falou: mais alto do que eu, só Deus e os passarinhos. A dúvida era saber se Deus também voava, ou se ele está em toda parte como a mãe ensinava. Cipriano era um índiozinho guató que aparecia no quintal, nosso amigo. Ele obedecia à desordem. Nisso apareceu meu avô. Ele estava diferente e até jovial. Contou-nos que tinha trocado o ocaso dele por 2 andorinhas. E a gente ficou admirado daquela troca. Mas não chegamos a ver as andorinhas. Outro dia a gente destampamos a cabeça de Cipriano. Lá dentro tinha uma árvore, mas dentro não tinha uma ideia sequer. Falaram que ele tinha predominâncias vegetais do que platônicas. Isso era. É um poema do Manuel de Barros, que se chama Brincadeiras, né? Muito interessante, retrata bastante a infância. É a infância em que a gente não brincava de bicicleta porque não tinha. Brincava, um exemplo, Tanajula, né? Que no nosso sertão aqui eu costumei brincar no tempo que tinha muita tanajula, em tempos de inverno a gente brincava, era muita. A gente saiu correndo no terreiro brincando com tanajula e outras coisas, né? No sertão, no interior, tem muitas brincadeiras que a própria natureza nos oferta, que a bicicleta não chegaria aos pés disso, né? Então brincar com as palavras era uma das coisas que a gente brincava, né? É bem interessante aqui que ele vai falar que o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras e o inseto é maior. Então a palavra inseto é maior do que a palavra sol, do que a palavra céu. Então, para você ter ideia, um inseto é maior do que o sol, né? É maior do que o céu. Quando a gente pega a palavra, e é interessante que do inseto que a gente vê nessas estradas, em qualquer canto assim, a gente pode transformá-lo em poesia, né? E isso fazer dele em questão de tamanho que nem um sol, né? Fazer do inseto uma grande poesia do tamanho de um sol, né? Então, outro detalhe interessante, mais alto que eu, só Deus e os passarinhos, né? Porque ele sempre traz esse tom, né? Características da natureza para os poemas. Significa que é muito importante a gente ter esse contato com a natureza, né? Porque ela nos traz uma visão distinta da cidade, né? A gente vê como é que funciona o crescimento de uma planta. A gente vê um pássaro voar, né? Observar os pássaros, né? Isso é muito interessante. Não que a gente possa, de fato, se tornar um especialista naquilo, mas eu acredito que para mim, pela experiência que tive a minha infância inteira, crescendo no interior, ela me influenciou e me influencia bastante, né? Havia um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que
uma frase que não sei se de fato é dele, que disse assim: a gente gosta da natureza porque a natureza não nos julga, né? Então, quando a gente sai da civilização e vai para a natureza, a gente sente essa calma, porque a gente não é julgado. Os pássaros não vão nos julgar, as árvores não vão nos julgar, um tatu não julga o ser humano, né? Às vezes é o contrário. A gente faz juízo de valor para a natureza. E assim a gente vai criando as coisas, né? Tentando adaptar a natureza ao homem. Isso não é de hoje, né? Porém, retornando ao poema, Manuel de Barros, né? O poeta das coisas simples. Recomendo bastante, né? Fala muito da infância, faz a gente relembrar a nossa infância. O livro que eu li aqui é Memórias Inventadas, né? Memórias Inventadas. É interessante o título. As memórias as memórias da qual não passamos por elas, a gente pode inventá-las. Que a invenção é poesia, né? Então, tá bem claro aqui que foi um grande poeta. Recomendo muito brincadeiras e que a gente faça o nosso quintal um grande quintal, né? Que a gente encontra as poesias, os versos contidos no nosso próprio quintal, que às vezes a gente não vê, né?